Tá funcionando, e daí ele vai me informando. Já podem dizer se tá bom ou não. E eu falava, tá ok? Eu falava para você sobre esse endereço aqui, ó. slides.app.goo.gl/HZMEM. Esse é um espaço, pessoal, onde vocês vão poder fazer perguntas para mim direto por aqui, ó. Tá certo? Então vocês podem testar. Vamos ver se alguém consegue acessar e fazer pergunta direto para mim por ali. Nesse meio tempo, eu estou aqui só esperando para ver se está tudo bem, se está todo mundo ouvindo bem. Adriel, só me dá um ok. Vou fazer um teste aqui, vou perguntar aqui pro pessoal. Acho que tá indo, professor. É? Tu quer me mandar Então, esse link no WhatsApp? Eu compartilho aqui com o pessoal. claro. Vou mandar já. Vamos mandar o link já para vocês. Se estão me ouvindo, beleza. Continuar sessão recente, continuar. Podem até ver, copiar o endereço do link, muito bem. Estou mandando no WhatsApp, Adriel, para ti. Tudo certo? Beleza. Estou mandando lá. Então é o seguinte, gente, esse link que o Adriel vai mandar para vocês é o link para acesso a essa apresentação aqui, tá certo? O nome é Ensino... Aí, Natália, ganhou um prêmio. A gente nem falou que a primeira pessoa que fosse se inscrever aqui ia ganhar um prêmio. Já pode ir ali para frente da tua casa, Natália. Já tá lá o prêmio, tem um motoboy levando. Pode abrir lá. Muito bem, então vocês vão interagindo comigo por aqui. Quando tiverem perguntas, eu venho para cá e a gente coloca na tela e a gente conversa, tá bom? Muito obrigado. Ok. Eu vou falar sobre a questão do ensino híbrido, que é o futuro. Aí tá melhor, né, Natália? Eu tô falando um pouco mais alto também, mas agora foi. Que é o futuro da educação. Você está preparado? A minha pergunta é essa. Por aqui vocês conseguem acessar esses slides e terem acesso aos links que tem aqui. E, Adriel, de fato, faltou a coisa mais importante na apresentação que tu fez em mim, e eu vou ter que te corrigir, desculpa, na frente de todo mundo, que é o seguinte: eu sou pai da Vitória e do Gregório. Esse é o mais importante. É o que faltou no meu Lattes, não tem como colocar, infelizmente, mas isso demonstra a importância dessa fala que eu estou tendo com vocês. Sabe por quê? Porque eu não sei se você, aluno ou aluna da pedagogia, ou aluno ou aluna da educação física, vão ser, em algum momento da vida, professores dos meus filhos. Se forem, eu preciso muito que vocês escutem o que eu estou falando. Muito mesmo. E atenção, amigos da educação física, antes que vocês pensem, o que o cara vai falar de ensino híbrido? Meu negócio é na quadra. Tá enganado. Não é só na quadra. Tem muitos elementos ligados ao ensino híbrido que podem fazer toda a diferença na tua formação, tá certo? Então, eu convido você, aluno, aluna da educação física, da pedagogia, que fique comigo até o final, que a gente possa interagir, para que a gente possa falar sobre esse assunto, que é um assunto fundamental na educação contemporânea. Ninguém deve, em hipótese alguma, ignorar. Nem você que está em formação, nem você que é formador, nem você que é instituição de ensino superior. Nós vamos pensar porque nós precisamos criar um contexto educacional que faça com que essas crianças façam parte das soluções dos problemas do mundo e não parte dos problemas do mundo. Muito bem. Madre Teresa de Calcutá, e a gente vai poder interagir por aqui, ó. Olha eu ali de novo. Madre Teresa de Calcutá. Olha só, ela tinha uma frase que era a seguinte: não permita que ninguém passe por você sem se sentir tocado. Não permita que ninguém passe por você sem se sentir chamado a pensar diferente, a ver o mundo de forma diferente. E um pouco do meu objetivo aqui vai ser exatamente esse. Eu vou pedir que a Natália mande de novo no chat aqui o endereço do YouTube, para mim poder ver como é que vocês estão vendo a minha fala e ver o que eu posso ou não trazer aqui para essa conversa que a gente está tendo, tá bom? Então, a ideia é essa, que a gente possa se colocar, que vocês possam se colocar como alguém que está escutando uma pessoa que quer, de alguma forma, fazer vocês pensarem sobre esse mundo que está aí, especificamente a questão do ensino
híbrido. Pode colocar no chat aqui para mim, Natália, que eu agradeço, do Meet. Olha só. Olha o que aconteceu dia 18 de março de 2020. Eu estava me preparando para dar uma aula assim à tarde e à noite eu tive que dar uma aula assim. Foi muito rápido mesmo. E quem estava no meio da jogada? Os estudantes. Estavam assim, esperando, sem saber exatamente o que fazer. Essa expressão aqui talvez até sirva para professores, tá? Meio assim, sem saber para que lado se jogar. O que eu posso fazer? Nunca pensei que ia ser um contexto desses. Tem muita gente falando sobre, sabe o quê? Sobre que a gente acabou fazendo mais em 4 meses do que a gente fez nos últimos 15 anos. É pesado isso, mas é verdade, tá bom? Então a gente tem que pensar sobre isso. Estou acessando aqui o YouTube para me ver exatamente como as coisas estão aparecendo. Muito bem. Tá aparecendo tudo ali. Vamos lá. Então, olha só. Nós tínhamos um contexto de aula presencial. Em questões de 2 horas, tivemos que trabalhar com um contexto de aula remota. Quem ficou no meio? Os nossos estudantes. E eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal. Bem real. Isso não é contingencial. Isso não é provisório. Essas tecnologias vieram, ou esse contexto ele veio para ficar. Eu vou trazer alguns elementos para vocês. Olha só, e a gente foi avisado, desculpa dizer isso para vocês. Em 1964, Isaac Asimov, esse cara aqui, ele falou o seguinte: 64, a internet não existia ainda. Você terá um teclado onde você digita suas perguntas. Eu acho que isso também pode acontecer com um comando de voz. Você poderia falar com essa coisa e essa coisa poderia falar com você. Tenho algo aqui que pode lhe interessar. Pessoal, isso é a Siri agora. Os nossos assistentes pessoais, que tu pergunta e ele responde. 1964. Vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, do Isaac Asimov falando sobre educação. Mas a gente continuou sendo avisado. Olha só. 1941, Instituto Universal Brasileiro. Quem é mais novinho aí, que nem o Adriel e a Manu, talvez nunca não tenham visto nas revistas do Tio Patinhas, sempre tinha um encarte sobre o Instituto Universal Brasileiro. Eletrotécnico, soldador. As pessoas aprendiam a trabalhar um métier, uma profissão, a partir de encartes e de papel que chegava na tua casa. 1941. E sabe de uma coisa? O Instituto Universal Brasileiro ainda existe. Em 1980, a Universidade de Stanford fez uma das primeiras experiências com ambientes virtuais de aprendizagem. 1980, de novo, né, pessoal? Para mim, ok, eu já estava no mundo há bastante tempo. Bastante tempo não, algum tempo. Mas muitos de vocês não tinham nem nascido, porque a gente está falando de 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, nós já tínhamos instituições de ensino trabalhando com ambientes virtuais de aprendizagem. Moodle, Google Classroom e por aí vai. Em 2000, pessoal, a gente já tinha smartphone pelo mundo. Nós já tínhamos smartphone por aí. A gente já tinha nuvem. Tudo isso já estava andando. Ou seja, nós fomos avisados de que essas coisas poderiam acontecer no passado. E fomos avisados também pelo futuro. Olha só os Jetsons, não sei se vocês viram. Se não viram, vale a pena ir para o YouTube dar uma olhada. Era de uma família do futuro, mas um futuro distante, onde eles faziam videoconferência com o chefe, eles faziam consultas médicas online, eles faziam ginástica online, faziam videochamada com os familiares, ou seja, fomos avisados do passado e do futuro que isso poderia acontecer. Esse contexto em que a gente teria que trabalhar de forma remota ou de forma híbrida. Então ele foi avisado. Esse cara aqui, o George Siemens, ele criou lá em 2004, começou a criar uma teoria de aprendizagem para o mundo digital. E o que ele falava? Ele falava o seguinte: olha, num mundo com tanta informação, num mundo com tanta tecnologia, e eu estou dando uma olhadinha aqui, ó, vou botar na tela para vocês verem, e tem uma galera interagindo, mas eu preciso mais gente interagindo comigo ainda, tá certo? Mais gente interagindo. Num mundo com tanta tecnologia, mais importante do que eu armazenar informações na minha cabeça
é eu ter condições de localizar uma informação e valorá-la, saber se ela tem valor ou não. Uma das questões que você coloca, mas vale a pena dar uma olhadinha. Lembram que eu coloquei para vocês aqui o endereço dos slides, ó? Por que eu coloquei o endereço dos slides aqui? Porque tudo aqui tem link e vocês, esse endereço aqui, ó, tudo tem link e vocês podem acessar e aprofundar essas discussões. Inclusive o artigo do nosso amigo Jorge Siemens. Esse cara aqui é o Juan Inácio Pozo. O Juan Inácio Pozo, ele é um teórico espanhol, e ele coloca o seguinte: essas novas tecnologias liberam nossa memória das tarefas mais escravas e rotineiras, permitindo que a gente se dedique aos nossos recursos a atividades mais nobres. Isso multiplica as nossas possibilidades cognitivas. Ou seja, essas tecnologias, elas vieram para fazer coisas que são repetitivas. Pense em você como professor e não pense como aluno de graduação. Pense você como professor que sempre tem um conjunto de atividades em que eu repito todo semestre. Eu troco um exemplo ou outro. Essas atividades podem ser feitas pelas tecnologias, liberando espaço para que a gente possa fazer algo muito mais criativo, muito mais potente. Esse livro é muito legal, Sala de Aula Interativa, do nosso bom e velho amigo Marco Silva, e ele coloca o seguinte: uma sala de aula infopobre pode ser rica em interatividade, enquanto uma sala de aula inforica pode ser pobre em interatividade. Se eu, Adriano Teixeira Pai, fosse questionado, olha, a gente tem duas possibilidades para ti aqui, uma escola inforica, mas sem zero interatividade, ou muito pouco, e uma escola infopobre, ou seja, com pouco acesso à internet, sem muita tecnologia, mas rica em interatividade. Sem pensar duas vezes, eu optaria pela segunda. Porque educação é processo. Ela não é simplesmente a presença de tecnologia. O ideal seria os dois, né? Uma escola que tenha tecnologia e muita interatividade. Mas até que a gente chegue lá, e esse é fruto de políticas públicas, a gente precisa privilegiar o modelo, o conceito de educação que a gente quer implementar. E por último, dos pensadores que eu trouxe aqui, tem um cara chamado Humberto Eco. Essa é a última palestra dele, está na internet, só na internet, você pode assistir por aqui, e perguntaram para ele: professor, qual é a função das instituições de ensino nesse mundo tão conectado, onde tudo está disponível? Ele falou o seguinte: olha, são duas basicamente. Uma, colocar as pessoas junto, e a gente de alguma forma está junto, interagindo aqui. E dois, a segunda função da instituição de ensino é ensinar as pessoas a trabalharem juntas. E isso é muito, mas muito potente e muito legal, porque mostra, inclusive, uma forma de manutenção da nossa relevância enquanto instituições de ensino e enquanto professores, certo? Ou seja, quando a gente tem as pessoas juntas conosco, que a gente usa os melhores, os recursos mais poderosos que elas têm, que são os seus cérebros, que a gente mobilize essas pessoas em torno de atividades que façam valer a pena a gente estar junto. Por último, quero trazer a citação do Piaget sobre qual é a função da educação. E ela é potente, ela é linda, ela é poderosa, chego arrepiado, dá vontade de chorar, porque ela é muito legal, mas dá vontade de chorar também de raiva, porque talvez a gente esteja muito, mas muito distante de criar um contexto educacional que forme pessoas que sejam capazes de fazer coisas novas, que sejam criadores, inventores e descobridores. Essa é a função da educação. Não de pessoas que sejam imitadoras, que façam a mesma coisa que os outros fizeram, que sejam usuárias e não criadoras de soluções, que sejam apresentadas a e não possam descobrir. Tem um cara que eu gosto muito chamado Carl Sagan. O Carl Sagan é um astrofísico norte-americano já falecido, e ele tinha uma frase curtinha, mas que dizia tudo. Ele dizia o seguinte, uma das frases dele: eu não quero acreditar, eu quero saber. Eu não quero simplesmente acreditar no que me falam, eu quero saber como as coisas funcionam. E essa deveria ser a função primordial da educação. Olha só, e daí quando a gente vê uma notícia dessas aqui, se vocês clicarem, depois vocês vão poder ter acesso, onde um grupo de alunos planeja reprovar de propósito para aprender de verdade em 2021. Desculpa, pessoal, isso não é culpa da tecnologia, isso é incompetência nossa.
de educadores. Que somos incapazes de usar a tecnologia nesse momento para que as crianças pudessem continuar a aprender. O que o mundo espera dessas crianças? Espera as crianças que sejam capazes de resolver problemas complexos, de pensar de forma criativa, de ter pensamento crítico. Isso aqui vai muito além do preparar-se para o vestibular, preparar-se para o Enem. É ter, de fato, possibilidades reais de qualificar o mundo, de deixar o mundo melhor do que a gente achou. Foi o relatório Futuro das Profissões do Fórum Econômico Mundial que colocou. Não é um órgão educacional representativo, entretanto, pessoal, se a gente pensar com frieza, de fato, essas são 3 competências fundamentais para o profissional do século XXI. O Fórum Econômico Mundial, esse aqui é mais novo, é de 2020, fala sobre quais são as características da escola do futuro. Olha o que tem ali, ó. Desenvolver a capacidade de inovação e criatividade, habilidades de uso de tecnologia, habilidades interpessoais, resolução de problemas e aprendizagem colaborativa. Então, um monte de elementos que estamos colocando que nós precisamos pensar sobre em que medida esse modelo educacional que a gente está implementando, ele de fato auxilia na construção dessas competências. Se a gente está aí, tem um cara chamado Rui Nassuposo, é dele essa frase, eu já mostrei ele para vocês aqui, ó, esse cara aqui, ele diz o seguinte, ele que diz, a gente tem uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Esse descompasso está complicado, a gente tem que reajustar isso. E talvez, pessoal, olha só, talvez essa postura aqui, ó, tem a BNCC, obviamente, né, que jogou tecnologia no nosso colo, falando sobre essa questão de outras modalidades de ensino, ou melhor, de outras metodologias de ensino. E aí a gente tem o Einstein, tem que trazer o Einstein para vocês, e o Einstein diz o seguinte, olha, é impossível você trazer ou querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Portanto, pessoal, nesse momento de isolamento, e deixa eu contar uma coisa para vocês, se a gente olhar para o que está acontecendo no mundo, ou em estados que já abriram, a probabilidade é que a gente mantenha esse modelo de ensino remoto, ou o que a gente pode chamar de ensino híbrido na sequência, até o final do ano, porque é o que tem acontecido. Portanto, o que a gente tem que pensar agora é se essa não é exatamente uma oportunidade de a gente virar a chave. Se eu não quero ter os mesmos resultados, eu vou fazer alguma coisa diferente. Vou passar isso aqui. Bom, de repente, pessoal, o primeiro semestre que a gente teve que viver, a gente se sentiu meio derrotado, assim, puxa, eu queria fazer tanta coisa, não consegui, sabe? Eu não consigo manter o que eu fazia em sala de aula, de certa forma, ainda bem que tu não consegue, mas a gente tem um sentimento, às vezes, de, puxa, podia ter sido melhor. E aí eu vou trazer para vocês o Mandela. O Mandela fala o seguinte, eu nunca perco, falava, né? Ou eu ganho, ou eu aprendo. E agora é a hora da gente poder escolher se a gente vai ver tudo que passou como uma derrota ou se a gente vai ver como uma oportunidade de aprender o que a gente fez que não foi legal e o que a gente poderia mudar nesse processo. E para isso a gente tem que ter um equilíbrio entre duas coisas. Entre calma, a gente tem que ter calma porque tem coisa produzida, tem muita pesquisa feita, tem metodologia testada, tem tecnologias maduras, tem um monte de coisas. Mas urgência, porque o que a gente está fazendo agora, a gente deveria ter começado a fazer 15 anos atrás. E agora eu não vou falar da Ideal, tá? Vou falar das instituições com as quais eu tenho acesso e conheço. E eu consigo argumentar sobre isso com qualquer pessoa, porque, de fato, é uma das questões que fica muito clara. Essa situação que se criou com o ensino híbrido, ou com o ensino remoto, de as pessoas não conseguirem trabalhar, de os professores terem muita dificuldade, das pessoas ficarem doentes porque querem, de fato, estabelecer um processo educativo com seus alunos não conseguirem, não saberem como utilizar, tem um grande culpado, chamado instituições de ensino superior. Instituições, não instituição, que, de fato, pensaram que poderiam passar incólumes pela questão da tecnologia. Olha só, você, professor de educação física ou professor de educação física ou de pedagogia,
que estão me escutando agora. Quando eu vou procurar um médico, eu quero juntar duas coisas. Um cara que tem experiência e que domine as últimas técnicas e tecnologias. Quando eu vou procurar um engenheiro, a mesma coisa. Quando eu vou procurar um arquiteto, a mesma coisa. Por que nós, professores, a gente tende a reproduzir um modelo educacional de décadas? E a gente tende a reproduzir, às vezes, um discurso de que tecnologia não serve. Tecnologia dispersa. Tecnologia superficializa. E, geralmente, essas questões ligadas à tecnologia vêm de um olhar de fora e não de dentro. Por que a gente acha que nós somos os únicos profissionais, de uma forma geral, que a gente não precisa se atualizar? Que a gente não precisa dominar outras metodologias? Eu estou fazendo uma meia-culpa aqui, tá? Eu estou falando nós, não estou falando vocês. Mas a gente precisa pensar sobre isso. Quantos de nós que estamos aqui agora interagindo coloca no seu dia a dia 15 minutinhos para estudar uma tecnologia nova? 30 minutinhos a semana para saber o que é um design thinking, um PBL, um brainstorming, um puzzle, um think par for, think par share, não importa, uma sala de aula invertida, um peer instruction. São ferramentas metodológicas que nós, professores, precisamos usar para que a gente possa qualificar o que a gente faz. E isso é fundamental. Portanto, pessoal, a gente tem que ter calma, mas tem que ter urgência, porque a gente deveria ter começado a fazer isso há muito tempo atrás. Tá, Adriano, mas então fala, tu tá criticando aí, como é que poderia ser? O que a gente poderia fazer diferente nesse contexto para qualificar o que a gente está fazendo e, de repente, se der certo, levar para o presencial quando a gente puder voltar a fazer próximo do que nós fazíamos. Então, eu vou trazer para vocês aqui o que se esperaria de uma aula num contexto híbrido. E o Adriel está vendo pela segunda vez isso hoje, mas tudo bem, vamos lá. Eu queria trazer a pirâmide de Edgar Dale. Esse cara fez uma pesquisa lá em 1960 e poucos, e ele queria saber o quanto as pessoas lembravam de alguma coisa que leram 2 semanas depois, e elas lembravam 10%. De alguma coisa que escutaram 2 semanas depois, lembravam 20%. De alguma coisa que viram 2 semanas depois, 30%. Vocês já pegaram o esquema do negócio. 2 semanas depois que a pessoa escreveu, interpretou, expressou, revisou, identificou, ela lembrava de 80%. Depois que ela definiu, estruturou, ilustrou, explicou, 95%. Ou seja, esses verdes mais escuros aqui são ações, atividades mais ativas. Os mais para cima são as mais passivas. Vamos partir desse princípio. Olha só, nessa modalidade de ensino, e tem um conjunto de coisas que são mais passivos, demandam dos alunos a contemplação, ler alguma coisa, escutar alguma coisa. Então, dentro desse contexto, uma possibilidade de organização didático-pedagógica e metodológica de uma aula seria o quê? Dividi-la em 3 momentos. Um antes, um durante e um depois. No antes, eu atuo como curador, ou seja, separo um conjunto de materiais que tenham a ver com a minha aula, que eu vou dar presencial ou síncrona, sugiro para os alunos um conjunto de atividades sobre aqueles materiais e disponibilizo no meu ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, eu disponibilizo informações que antecipem aquilo que eu vou trabalhar em sala de aula, mas não só isso, eu dou uma chave de leitura, ou seja, eu sugiro algumas atividades para fazer com aquele material que eu disponibilizei. Podcast, vídeo, notícia, livro, e por aí vai, para que eles possam mobilizar aquele conhecimento antes de eu trabalhar. Beleza. E aí eu atuo como curador. O ideal seria a gente saber fazer um podcast, saber fazer um e-book, saber construir material. Mas enquanto a gente não sabe ou não tem tempo, a gente pode atuar como curador, porque tem muita coisa na internet. Durante a aula, o que eu faço? Eu pego um pedacinho do meu tempo e retomo o antes. Feita essa retomada do antes, eu estou numa aula presencial ou estou numa aula do Meet aqui, ou no Zoom, ou no Microsoft Teams. Não sei o que a Ideal usa, tá bom? Eu retomo aquilo por 20 minutos, 30 minutos, e eu faço um desafio para os meus alunos. Uma pergunta, crio uma solução-problema, onde eles vão discutir sobre aquilo,
e vão me trazer uma resposta. Lembrando, para trazer essa resposta, eles têm que levar em consideração esse antes aqui. E aí eles me entregam aquilo. Pode ser alguém do grupo que fala, eu divido em vários grupos. Eles podem fazer um vídeo, podem fazer uma ilustração, não importa. Eles devolvem. E à medida que eles me dão essa devolutiva, aí começa a graça do negócio, que eu começo a interagir com eles. Portanto, eu separo o meu momento durante em vários pequenos momentos. 30 minutos, uma atividade, eles trabalham mais 30, me devolvem, a gente discute, ou seja, a gente consegue fatiar esse encontro e ele não fica nem cansativo, nem para você, professor, nem para você, aluno, e as pessoas se sentem participantes do processo. Aqui é que entram metodologias ativas, tá? Peer Instruction, Design Thinking, a sala de aula invertida já está acontecendo aqui no antes e no durante, e você consegue mobilizar esses caras em torno do conhecimento. E no depois, o que eu faço? Ou eu, professor, faço, ou peço que eles façam, são atividades que vão dar sentido para aquilo que eu fiz no durante. Exemplos práticos de onde aquilo acontece no mundo real. Então, eles podem buscar isso e trazer para o professor, ou o professor pode buscar e mandar para eles nos ambientes ou no WhatsApp, no sentido de fechar o círculo. Eu antecipo no antes e faço com que eles trabalhem. No durante, eu dou sentido para aquilo, eu faço com que eles manipulem, e no depois eu fixo. Trago elementos, sugestões, trago exemplos onde eles consigam acomodar com mais calma nas suas estruturas mentais aquilo que eu trabalhei com eles no durante. Muito bem, isso aqui passa. Se a gente quisesse implementar uma modelagem de ensino híbrido, ou seja, se você é gestor, está escutando aqui a gente conversar agora ao vivo ou depois, aqui tem os passos para a implementação dessa modelagem do ensino híbrido. Para finalizar e a gente poder conversar um pouquinho, eu vou trazer para vocês 3 frases. Uma, o futuro nunca falha. Batata, e não falhou. A gente antecipou 15 anos. Isso que a gente está vivendo agora, pessoal, era fatal para a educação. Ia acontecer, em algum momento ia acontecer. A pandemia trouxe 15 anos para trás, tá? Antecipou isso. O segundo, tecnologia alguma vai substituir professor. Tirem isso da cabeça, pessoal. Tá? E porque isso faz com que a gente erga paredes na nossa frente. A gente tem medo que a tecnologia nos substitua. E nenhuma tecnologia substitui profissional nenhum. O que substitui profissionais é outro profissional que usa tecnologia. Isso é batata. Eu estava conversando... Batata, desculpa o termo. Eu estava conversando com um professor que ele é um dos coordenadores do Sindicato de Instituições de Ensino Superior de São Paulo, o SEMESP, que é o maior sindicato de ensino superior do Brasil. E ele falou que começou a identificar nos gestores institucionais, instituições privadas principalmente, uma predileção por profissionais que tenham sua formação acadêmica, mas também dominem tecnologia. Eles precisam disso agora. As instituições precisam disso, para que elas continuem trabalhando, entregando qualidade, continuem impactando os alunos positivamente, é o que se espera, independente de pandemia, ensino híbrido, ensino remoto ou presencial. Por último, trago aqui a frase do tio Ben, que é o tio do Homem-Aranha, e que eu acho que serve bastante para a gente, tá bom? Bastante para a gente, que é: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Portanto, a gente não pode virar as costas para o que está acontecendo, tá certo? Gente, eu tentei ser rápido pelo tempo que a gente tem, mas eu tenho me ocupado muito dessas discussões na minha vida, tá? E onde eu tenho trabalhado e disponibilizado materiais para que as pessoas não fiquem com essa cara quando as coisas acontecem depois, são nas minhas redes sociais. Então tem o @AdrianoCTeixeira no Face, tem o @AdrianoCTeixeira no Insta, onde eu não largo nada de cachorrinho fofinho, embora eu ache legal, tá? São só elementos que tratem das questões de como as tecnologias têm transformado a vida das pessoas, a forma de atuar. Então, se vocês quiserem me dar esse prazer de me seguir, podem acessar tanto no Face como no Insta as minhas redes, e ali eu trago elementos para a gente continuar essa discussão, tá bom? E por último, nesse link aqui, se vocês quiserem, a gente tem
várias ferramentas que a gente do Bilab disponibiliza. Inclusive, eu quero fazer um convite, viu, Adriel? A gente tem um laboratório de aprendizagem criativa, não sei se você já nos visitou aqui em Passo Fundo. Quando a gente puder voltar a estar juntos presencialmente, eu convido a vocês a visitarem o Bilab, que é um learning space bem legal. A gente trabalha com o conceito de aprendizagem criativa, de STEM, movimento maker, elementos que estão na fronteira dos processos educacionais, a gente está conseguindo desenvolver lá. Vocês estão convidados a conhecer nesse link aqui. Agora eu vou ver se tem algum tipo de pergunta, algum tipo de comentário aqui no meu esquema de perguntas. Se não, se o Adriel quiser colocar alguma coisa também é legal, pode colocar. Eu vou apresentar aqui, ó, Viviane Machado Correia do Canto. Olha o que você viu. Domínio de competência digital. Tem uma coisa que veio muito potente agora na discussão, que são as competências digitais docentes, viu, Viviane? Que é as formas e as possibilidades que a tecnologia traz para o professor e também as formas e os domínios que nós, professores, temos que ter de tecnologia, que passa pela questão da curadoria, passa pela questão de estabelecer processos comunicacionais pela tecnologia, passa por questões ligadas à segurança e cidadania digital. Vale muito a pena dar uma olhadinha. Isso é bem importante mesmo, faz parte do que deveria ser a nossa formação, o domínio das competências. Vamos ver aqui, a Laura escreveu aqui, uma pena a nossa aula não pode ser presencial. Saudades das velhas rotinas se adaptando às novas. Olha só, Laura, o que eu vou te dizer. De fato, não tem nada substitui a aula presencial. Nada substitui a aula presencial. Desde que eu veja essa aula presencial como uma possibilidade real de valorizar competências. A gente teria que qualificar essa ideia de velhas rotinas, tá? Mas eu não consigo ver sentido em a gente colocar as pessoas numa mesma sala para ler um texto para elas. Colocar as pessoas na mesma sala para que elas possam ver um vídeo. Colocar as pessoas nas mesmas salas para que elas passem 90% do tempo escutando as pessoas falar. Eu tenho certeza que quando tu coloca velhas rotinas, tu não está falando disso. Tu está falando da rotina do encontro, da gente poder sentar um ao lado do outro, de poder fazer trabalhos juntos, de tomar de conviver. Tá? Porque é isso que vale. É a forma como a gente coloca os nossos seres lado a lado, o que eu sei, junto com o que eu não sei, junto com o que outra pessoa sabe, e a gente pode, de fato, mobilizar conhecimentos. O que eu acho que essa pandemia vai fazer é qualificar as velhas rotinas, viu? Porque eu sou uma pessoa que não vou aceitar mais me deslocar da minha casa para um outro local para ser coadjuvante. Não vou aceitar mais para sair da minha casa para ir para um outro local fazer alguma coisa que eu poderia fazer aqui, ó, da paz do meu lar, da segurança do meu lar, onde quando eu acabar aqui, em 1 minuto, eu tô lá embaixo dando um beijo, um abraço aos meus filhos. Então isso a gente tem que começar a pensar. Como a gente vai qualificar cada vez mais os momentos em que a gente estiver junto. E a gente vai deixar esses momentos estar junto para quando forem coisas absolutamente valiosas. Com isso, eu quero, Adriel, e já passados aqui, deixa eu ver, quase 1 hora da nossa fala, eu quero ficar aberto para ver se vocês querem fazer alguma outra questão e dizer que foi um prazer muito, mas muito grande mesmo, a gente poder estar aqui conversando sobre esses assuntos que são tão importantes para mim e com certeza para vocês também. Mariane Bica, um grande abraço para ti, Mariane. Deixa eu ver, professor, posta os slides, está aqui, ó. Os slides estão aqui. Deixa eu subir aqui. Então, no primeiro slide estão os slides. Vou passar para vocês. Estou chegando. Nesse endereço aqui, ó. Tá? O que mais, pessoal, que a gente pode conversar? Professor. Presente. Bom, eu não canso de te escutar, né? Porque eu já fiquei a manhã inteira contigo. Mas hoje tu não tem opção agora de noite, entendeu? E amanhã e quarta também vou estar aí contigo. Eu estou sempre recomendando aí para os professores da rede, para os professores da Ideal, já compartilhei teus cursos. Eu acho que vale muito a pena.
Eu fui teu aluno lá em 2012 no mestrado, quando brilhou assim para mim porque esse teu entusiasmo em ser professor. Vamos tirar a tecnologia aqui, vamos falar Uhum. da profissão professor. Esse teu entusiasmo é que nos mobiliza. Isso é o primeiro passo de um bom professor, não é? Então, e aí a tecnologia vem como um plus, porque você, quando começou a dar aquela aula e apresentar todas aquelas ferramentas lá em 2012, na aula do mestrado lá em metodologia do ensino superior, eu já fiquei empolgado, e eu não sou muito bom em tecnologias, mas eu me esforço. Tanto que aqui a gente teve um problema no início, eu vou dar uma revisada ali depois no que passou naquele vídeo para não ficar nada de fora, os agradecimentos e tal. Mas uma outra coisa que, enquanto professor, eu queria dizer que a gente tem que ser humilde no sentido de aprender sempre, né? Eu Uhum. aprendi aqui que eu vou ter que ativar os comentários lá no YouTube para o pessoal poder se manifestar, poder largar esses links direto por lá. Enfim, a gente está aprendendo, como você disse, a pandemia acelerou um processo aí que ia demorar mais uns 10, 15 anos. Aí é esse ponto que eu queria só fazer um comentário aqui, se tu quiser depois dar uma resposta aí. A gente está acelerando, na verdade, um processo que vem de milhares de anos, né? Que é essa coisa do processo de ensino-aprendizagem, que é quando a gente está junto, a gente tem que colocar em ação o conhecimento, não é? Ou seja, não é agora, não é a tecnologia que vai impulsionar isso. A tecnologia ela é uma ferramenta nesse processo que facilita muito o aprendizado, porque eu posso encaminhar, fazer aquela trilha formativa no antes, para quando eu estou junto, eu posso aproveitar mais esse tempo, como a Laura fala, para viver e ter esse sentimento de querer estar juntos, não para ficar ouvindo o professor passar lá um monte de texto a noite inteira, 2, 3 horas sentado só escutando. É aquela coisa da ação, de colocar em ação o conhecimento para que eu possa resolver problemas, para que eu possa ser desafiado. Eu acho que é por aí, né? Que a gente está acelerando esse processo, que é um processo de muitos anos que vem sendo discutido na educação. Tomara que a gente não volte ao normal. Esse é o meu medo. E não sei se tu quer comentar alguma coisa em relação a isso. Eu acho assim, me parece, Adriel, o seguinte, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, acho que o pessoal já pegou lá o que precisava, muito bem. O que me parece é o seguinte, nos Estados Unidos saiu uma pesquisa bem recente agora, onde a pandemia começou antes lá, né? Não é que os Estados Unidos seja uma referência, só porque começou antes. E houve um processo de digitalização, no ensino houve um processo de digitalização, certo? Porque a gente acabou usando tecnologia, fazendo outras coisas. Eles fizeram uma pesquisa perguntando para o norte-americano o seguinte: qual é a tua propensão a voltar a fazer as coisas que tu fazia da forma anterior? O que eu estou dizendo? O cara fazia aula presencial, teve que fazer aula digital. A pergunta foi: qual é a tua probabilidade de voltar para o presencial, se o digital funcionou? O cara saía jantar no restaurante, passou a ter que fazer pedidos em casa, cada um criou os seus rituais aqui em casa. Nesses 190 dias, a gente instituiu o segundo dia do churrasco, que é sexta-feira à noite, que eu não tenho aula, a minha esposa não tem aula também, a gente faz sempre um churrasco, toma uma cerveja, alguma coisa assim. É legal, assim, tem sido legal. A gente não vai voltar a fazer o que a gente fazia. A gente vai continuar assim, porque tá legal. E nessa pesquisa, 45% dos norte-americanos falaram o seguinte: olha, o digital resolveu para mim, eu não vou voltar para o que era antes. Vou continuar fazendo isso aqui. Então está surgindo uma nova forma de ser e estar no mundo que eles estão chamando de digital first. Ou seja, se eu puder ter uma opção digital que me contemple, que atenda minhas demandas, eu vou ficar nela. Agora, respondendo direto à tua questão com base no que eu disse, né? Acho que tem três conjuntos de pessoas aí. Aquelas que, desde antes, já queriam mais digital, queriam mais
não viam sentido de ir para a universidade para escutar alguém falar, não importa, né? Um último grupo que só está esperando passar para voltar tudo ao normal, esse grupo vai se quebrar, pessoal, porque não vai voltar mais ao normal, por N motivos. Lembre que eu falei, né? As instituições de ensino superior começam a contratar professores que, além de titulação, têm um domínio de tecnologias. Por quê? Porque eles começam a usar mais a web, aumenta a percentual à distância e um monte de outras coisas, ou seja, vamos precisar de menos professores. Então, isso vai acontecer fatalmente. Esse grupo não vai ter condições. Por quê? Porque tudo vai passar muito por tecnologia cada vez mais. E tem um conjunto grande de pessoas que está experimentando, está se informando, que talvez não vá haver tanto problema assim em ter um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de outras metodologias em processos educativos. Estou falando agora especificamente isso, porque eu estou falando com professores de informação. Então, a minha expectativa, a minha percepção, André, é que nós vamos ter, de um lado, as instituições e a sociedade forçando muito, criando um contexto em que eu vou ter que usar mais tecnologia, mas não somente usar por usar. Uma outra questão que a gente tem que tirar da nossa cabeça é que tudo que é EAD não tem qualidade, porque não é verdade. Não é verdade isso. Se a gente acha que é verdade, porque a gente não está olhando adequadamente, todas as instituições que estão fazendo um trabalho bem legal nessa área. Também não é verdade dizer que esse contexto remoto só traz para os processos educativos problemas, limitações, porque também não é verdade. O que está em jogo aqui é o meu domínio tecnológico e o meu conceito de educação. E a gente tem tido alguns exemplos de que a coisa funciona, de que é possível acontecer. Também não é verdade pensar que agora tudo vai ser digital, porque não vai ser assim. Então, o que me parece, Adriel, é que a gente vai ter nesse processo de aceleração, a gente vai ter um conjunto de colegas e de alunos que vai começar a identificar que, sim, de fato, algumas coisas podem ser feitas a partir da tecnologia e eu não vou me submeter mais ao processo das velhas práticas. E quando eu falo velhas, não quero ter nenhuma conotação negativa aqui, porque eu entendi que é possível fazer diferente por aqui, que é possível ainda fazer coisas que valham a pena ou que sejam processos educativos significativos em ambientes como esse aqui. O que eu não acho de verdade é que a gente vai voltar, o que não vai voltar a ser como era antes, tudo presencial. A gente está tendo um movimento agora de reformulação curricular, onde todas as instituições estão tentando aproveitar ao máximo os 40%. Isso vai acontecer. A gente está tendo um outro contexto, que é um contexto fomos liberados na educação básica do cumprimento dos 200 dias, mas não das 800 horas. Então, mesmo que a gente voltasse agora, semana que vem, o presencial, já não tem dia suficiente para recuperar isso de forma presencial na escola, ou seja, teríamos que usar tecnologia. Então, no curto espaço de tempo, a tecnologia ela vai ficar como suporte fundamental para a gente dar conta. No médio e longo espaço de tempo, o ensino híbrido vai ser a modalidade sobre a qual a educação vai se estabelecer nos próximos anos. Eu tenho, assim, clareza disso. Eu perguntei aqui para os grupos se alguém tinha alguma pergunta. Estou esperando. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar ali pelo WhatsApp, que a gente passa aqui para o professor. Estou abanando aqui, porque agora eu estou aparecendo aqui no YouTube. Mais uns 5 minutinhos aí com o professor. E eu queria dizer que eu também espero que a gente não volte ao normal, mas eu não sou tão otimista em relação a isso, principalmente na escola básica, porque é sempre uma rotina muito, muito rígida, né, que existe aí no campo educacional. E o que eu gostaria de deixar aqui uma mensagem é que a gente aproveite e que as pessoas te sigam nas redes sociais para acompanhar, porque você facilita muito alguns aspectos aí de metodologias que a gente pode estar utilizando para um novo tipo de ensino, né? Como eu sou lá da área dos fundamentos da educação, eu sempre vou puxar aqui os meus autores antigos. Por exemplo, o Dewey já falava, que para mim eu acho que ele é um dos pioneiros aí das metodologias ativas, digamos assim. O Dewey já falava que a escola não pode ser aquele local que o aluno vai e é inculcado de um monte de coisas que ele não consegue compreender para que serve. Eu acho que todo conhecimento é importante, mas a gente tem que fazer esse papel de
mediar e fazer com que o aluno compreenda como que se usa ou botar em prática mesmo esse conhecimento. E é o que eu estou vendo esse movimento aí que tu fala das instituições para o híbrido, principalmente, porque é justamente essa tentativa, que é deixar o aluno pode fazer em qualquer lugar, a gente manda esse material para ele, porque é até melhor, ele se concentra mais em casa, no trabalho, andando no podcast, assistindo alguma coisa. E quando vem, a gente aproveita para fazer junto. Isso aí eu espero que as escolas de educação básica também façam, também se qualifiquem. Gente, todo mundo pode aprender, né? Uns aprendem mais rápido do que os outros. Não é isso que a gente tem que enxergar os alunos como com esses olhos de que todos eles podem aprender. Então nós, enquanto professores, também podemos aprender tudo que está aí e a gente sigam aí o professor Adriano, que ele está sempre dando tem uns vídeos muito legais. Eu compartilho, professor, teus vídeos aqui nos Google Sala de Aula, tá? Das Muito obrigado. pós. Então eu queria dizer que tomara que não volte ao normal. Tomara que a gente pegue pelo menos algumas coisas e aproveite para não ficar sobrecarregando essas crianças aí na escola de coisas que eles não vão saber para que serve e que a gente possa abrir para que eles possam estudar isso em outros ambientes, em outros espaços, com outras ferramentas, né? Que é muito mais atrativo para essa geração mais jovem, inclusive. Muito bem, Adriel. Olha só, a tua visão é muito clara. Eu também acho que a gente tem um caminho árduo a trilhar. Entretanto, a gente tem alguns movimentos no sentido de apressar também algumas coisas. A gente vai ter agora eleição para prefeito, né? E qualquer prefeito que esteja minimamente ligado no que está acontecendo deve ter na sua plataforma lá a modernização do acesso à internet, a conexão, porque não foi só, e a gente está cansado de falar disso, né? Mas não foi só a saúde, a economia, a educação, tudo foi mobilizado, tudo teve influência desse nível de acesso e conexão que a gente teve, né? Quem conseguiu sobreviver, ou quem está conseguindo de alguma forma se manter, é em função dessas tecnologias, né? Então é importante que a gente possa ver as tecnologias sempre como aliadas. Lembrem lá do Centauro, lá, né? Como oportunidades para que a gente possa ser mais potente, oportunidades para que a gente possa ser mais efetivo na qualificação daquilo que a gente faz, né? No impacto positivo que a gente tem sobre a vida das pessoas. É óbvio que também agora a pandemia ela trouxe, ela externou ainda problemas de exclusão digital que a gente tem, né? Um conjunto de estudantes que tem uma baixa acesso à internet, que não têm acesso à tecnologia como poderiam ter. Então, a gente tem, de um lado, políticas públicas, de outro lado, aquilo que o Milton Santos falava, se não pelas mãos dos governos, pelas mãos da iniciativa privada, todo mundo vai ter acesso a isso. Portanto, pessoal, a gente está ainda, quem acha que está no olho do furacão, não. A gente está começando essa questão, então dá tempo ainda de fazer os movimentos no sentido de pensar nas tecnologias como elementos que podem fazer parte do nosso repertório didático, do nosso arsenal didático-pedagógico, né? Eu queria só colocar uma última coisa, como a gente tinha 1 hora para conversar, já passei 3 minutos aqui do horário de vocês, eu queria dizer o seguinte, se a gente tivesse mais tempo de interagir, espero que a gente possa voltar a interagir em outros momentos, e eu vou estar com os colegas da Ideal aí em novembro, se não me engano, isso aí em novembro, eu quero dizer para vocês o seguinte, se eu tivesse mais tempo, eu ia debriar muito no que eu falei, ia trazer outros elementos para não parecer um ataque frontal, assim, meio sem sentido, né? Mas o meu objetivo aqui era fazer a gente pensar, sabe? Puxa, será que é tudo isso mesmo? Será que a gente pode fazer diferente? Como é que eu faço para trabalhar em grupos? Dá para trabalhar em grupos, pessoal, usando o Meet mesmo, que não tem o recurso de breakout rooms, né? Então, eu acho que o importante aqui é que a gente pense sobre o nosso papel, a nossa necessidade de relevância. O Adriel tem uma pergunta, né, de alguém. Eu tenho aqui uma pergunta da Andressa, da Educação Física. Ela já está no último ano aqui. E o pessoal que está no último ano se formando foi um ano... Eu diria que foi um ano legal para eles aprenderem coisas, porque
o professor que vai se formar de agora em diante tem que estar dominando essa área aí do Google Classroom, que a gente está trabalhando bastante esse ano, ferramentas digitais e etc. Então, eu diria que a gente não tem que enxergar ele como um ano perdido, como tu falou no início, e vem aqui a pergunta da Andressa de encontro a isso, como um ano de oportunidade, porque eu acho que eu aprendi muito, muito, muito mais do que se fosse um ano típico, normal. Então, a pergunta aqui da Andressa professor, no momento que você colocou que tem alunos que planejam reprovar porque não aprenderam nada esse ano, a culpa é do professor realmente ou do aluno que era acostumado a viver no comodismo? Pois vimos bastante alunos levando a quarentena como férias. Uhum. Tá, olha, Andressa, obrigado pela tua questão. Tem um monte de elementos que a gente pode discutir aqui. O primeiro elemento que eu quero colocar é que é a responsabilidade nossa chamá-los à responsabilidade, não deles. Eu acho que é isso. A minha pergunta é: quanto as escolas e as instituições de ensino se preocuparam com alunos e pais, do ponto de vista de ajudá-los a ser estudantes nessa modalidade? Não pode passar, Andressa, olha só, não podem passar 4 meses e ter aluno ainda tendo aula de pijama. Pior, não pode, depois desses 4 meses, tendo professor dando aula de pijama. Ou dando aula da cadeira, por exemplo. Não tem sentido isso. Ou ainda dando aula em condições inadequadas, assim, de acesso à internet, ou seja, o quanto a gente ajudou essas crianças também a verem que esse é um momento importante. Quantas vezes a gente sentou e falou: olha, pessoal, a nossa aula é de tal a tal hora, vocês precisam ficar com a webcam aberta, vocês levantem 30 minutos antes para tomar café, limpar o rosto, tomar o café, colocar uma roupa adequada para ter aula. Você ajudou a criar essa cultura. Isso é função nossa, porque é novo para nós, é novo para eles, só que os profissionais da educação somos nós e não eles. Então, esse é um elemento importante. Primeiro elemento, né? O segundo elemento que eu queria colocar sobre essa questão que tu traz, Andressa, assim, é um conjunto de responsabilidades. Tem um cara que eu gosto muito chamado Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico, ele coloca o seguinte: a gente passa o primeiro ano da vida de uma criança pedindo que ela levante e fale, e o resto da vida pedindo que ela sente e fique quieta. Como é que eu quero uma postura mais ativa dos estudantes? Se o processo educacional é um processo verticalizado, né? E aqui eu estou, de novo, sendo bem incisivo, só para a gente poder pensar um pouco sobre isso, né? É um processo muito massificado, ou seja, é o falar ditado do professor, é a escola que determina o que tem que saber, o aluno não... Olha só, o estudante não tem nenhum momento em que ele pode ser proativo. Ele não escolhe a turma, ele não escolhe o professor, ele não escolhe a sala, ele não escolhe o conteúdo, ele não escolhe o que vai cair não escolhe nada. Então é óbvio que quando chega em um contexto como esse, em que ninguém está preparado, a minha tendência é dizer: ok, estou aqui, me dê aula, mas não me force a abrir câmera, nada, porque... Então é um contexto muito complicado, histórico, né? Tanto que, olha só, não sei se, André, se você já fez mestrado, doutorado, ou se é o professora e orientadora, não sei, mas qual é que é o maior problema que a gente enfrenta como orientador, ou quando a gente vai fazer isso? Quando a gente tem que fazer uma dissertação ou uma tese de doutorado. É a tal da pergunta de pesquisa. Mas por que isso é o maior problema se uma criança faz uma média de 70 perguntas por dia? Porque a gente desaprende a perguntar. Isso é uma coisa que a escola faz. Ela faz com que a pergunta seja muito menos importante do que a resposta. E num processo de construção de soluções, num processo de criação de soluções, o mais importante são as perguntas que você faz. As perguntas que podem não ser corretas, mas vão afinando, né, a tua competência em se aproximar das coisas. Então, eu acho que a gente tem que... Então, vamos fazer o seguinte: no mínimo, dividir essa culpa aí entre nós, escola, e as crianças que, de repente, obviamente, optaram por fazer férias, mas não são férias, tá bom? Tem uma pergunta aqui, Adriel. Posso falar daqui? Vai, fala aí. É do Anônimo. O Anônimo fala o seguinte: estamos a 7... E me dá medo quando eu vejo o Anônimo, mas não, essa foi uma boa pergunta. Uma boa questão. Estamos há 7 meses com aulas remotas. Achei interessante a forma que colocou a ideia dos próprios professores se reinventarem com a tecnologia.
Mas acredito que ainda tem muita resistência de ambos os lados por acreditarem que a pandemia irá acabar e ninguém vai mais precisar usar ela. Beleza, já falei sobre isso, né? Quem pensa isso, eu vou trazer o filósofo compadre Washington, sabe de nada, inocente. A gente tem que olhar melhor o que está acontecendo, a gente vai precisar de tecnologia, tá certo? Mas agora, relembrando uma questão que a Andressa colocou e tem um pouco a ver com isso, né? Uma das duas coisas bem legais, assim, se eu já falei isso para vocês hoje, vocês me digam, para ti, Adriel, para ti eu acho que já escutou, não sei se para esse grupo aqui, duas coisas que a gente aprendeu nessa pandemia. Primeira, não é a hora de brigar em casa. Não é a hora de DR. Se tem alguma DR para fazer, não faça agora que vocês estão trancados em casa com as pessoas, tá? Primeira questão. E a segunda é que nem a gente era tão tanso, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, com tecnologia, nem nossos professores, nem os alunos eram tão hackers quanto supunha as melhores ou as piores previsões sobre o uso de tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na lógica de virar a chave, a gente, e o que o Adriel colocou, puxa, eu aprendi muitas coisas nesse primeiro semestre, mais do que eu aprenderia num semestre comum, né, convencional, é que chega de dar aula de Moodle, chega de dar aula de Meet, vamos agora começar a trabalhar com processos formativos ou planejamento metodológico. A gente já dominou o básico, agora como é que a gente pode trazer mais interatividade para o processo? Como é que a gente pode trazer mais participação para o processo? Como é que ele pode trazer mais motivação para o processo? Ou mobilização? É isso que a gente tem que discutir agora. Porque todos nós já dominamos, de alguma forma, muito melhor a tecnologia, até o pessoal que odeia, muito melhor do que dominava lá no início. Portanto, esse é o nosso desafio. É assumir tudo que passou como aprendizagem e dizer, agora eu vou fazer a virada da chave para trabalhar e pensar em coisas que de fato importam, que não é a tecnologia, que são os processos que ela pode ajudar a mobilizar. E é isso aí, Adriel, meu caro amigo. Olha, eu acho que, mais uma vez aqui, professor, obrigado. Você consegue sintetizar bem aí o processo que a gente está passando e como as tecnologias podem auxiliar nesse processo educacional de forma muito clara. E nós vamos encerrando aqui, tem os professores agradecendo já, elogiando, mandando os parabéns. Eu quero fazer um agradecimento aqui de novo para o DCE, que está patrocinando o evento. E a apresentação do professor Adriano ficou no outro vídeo. Provavelmente vai ficar 2 vídeos lá no YouTube. Mas eu vou deixar, então, quem quiser começar por lá, para ver um pouquinho da trajetória acadêmica do professor Adriano. E eu gostei que ele trouxe a trajetória pessoal ali dos 2 filhos dele, que é sempre importante. Essa pandemia está mostrando algumas coisas do lado humano que a gente tem que estavam meio adormecidas. Isso também eu achei muito bacana esse ano. Então, agradeço o DCE, muito obrigado a todos os alunos que acompanharam aí do início ao fim. Eu estou aqui meio que monitorando os acessos e a gente manteve aí uma média de 200 lá no YouTube. Então, muito obrigado aí a todos os alunos, a toda a comunidade. Vamos estar aí durante a semana com mais temas relacionados à educação, tecnologias na área no curso de pedagogia. E a educação física, a partir de amanhã, vai mais para a área específica da educação física. Lembrando que os links de inscrição ao acessar o canal do YouTube vai estar lá na descrição do próprio vídeo. Vocês acessam quando começar a palestra e se inscrevem para ganhar o certificado. Tanto os alunos da IDEL quanto público de fora também pode fazer a inscrição. Obrigado à presença das outras unidades aí, Caxias, Passo Fundo e Getúlio Vargas, da qual estamos falando. Professor Adriano, a gente se vê amanhã. Muito obrigado. Vai curtir a tua família aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Quer se despedir aí da galera? Não, só dizer muito obrigado, pessoal, por a gente ter conversado. Eu fico à disposição para a gente poder continuar fazendo trocas e dizer para vocês o seguinte: a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Mandela. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.